Olá, tudo bem? Você está em livrodesergipe.com, eu sou Domingos Pascoal e nós estamos, como sempre, em todos os nossos programas, trazendo alguma coisa para e dirigida para quem escreve e para quem lê. Hoje nós fomos na Nossa Senhora da Glória e de lá convidamos o meu amigo Rubens Ferreira. O Rubens é design, ele faz tudo sobre o livro, com o livro. E ele tem uma empresa, a Lumia Design, que já produziu esses livros aqui, mais uns 30 para ir afora, só esse ano. É muita produção de livros, gente. Podem dizer que a gente não tem escritor em Sergipe, mas é porque não estão procurando ver e nem ler. Eu me refiro a Rubens. Quero agradecer a sua presença, Rubens. Seja bem-vindo. Obrigado, Pascoal. E me fale um pouco da arte de preparar o livro, porque escrever é muito bacana, tal. Você escreve, mas depois você precisa de um bom revisor e você precisa de um bom editor, de um bom design para fazer a capa, de uma pessoa que vai ali e procura o ISBN, de um bibliotecário para fazer a ficha catalográfica. E é sobre exatamente isso que Rubens vai falar. Eu gostaria que Rubens dissesse tudo, que não é tão difícil. E ele, como tendo uma empresa dirigida exatamente para isso, vai falar melhor do que eu. Então, eu sempre costumo falar que a parte do livro mais difícil de se fazer é escrever. Não é a editoração, não é a ficha catalográfica, não é a impressão, até porque para a impressão, como tem a própria gráfica, a Infográficos, que é parceira forte do nosso trabalho, a parte do livro, desvendar a capa, que como eu costumo falar lá no escritório, a gente desvendar a capa, descobrir qual vai ser a capa, passa por um processo de, antes, é claro, saber qual é o conteúdo que o autor está escrevendo. Então a gente trabalha da seguinte forma: a gente gosta muito de analisar o conteúdo, e isso é claro, não de forma crítica, mas analisar para poder desenvolver uma capa que reflete o conteúdo do autor. E a gente tem a frase que a gente costuma utilizar, que o pessoal sempre fala, né? Não julgue o livro pela capa, mas lá a gente trabalha com essa frase, só que ao contrário. Sim, julgue o livro pela capa, porque a capa ela mostra muito, ela diz muito do que o autor vai fazer. É bem interessante esse processo, porque quando a gente finaliza uma capa e entrega para um autor, ele é como se ele estivesse vendo a obra dele em apenas uma imagem de acordo com a nossa interpretação. Nós temos aqui, por exemplo, uma antologia da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano. Vejam, eles aproveitam tudo, esse pessoal é muito... abrindo alas. Olha que bacana, uma cortina e tal. Isso realmente identifica. Na verdade, a capa é o cartão de visita do livro. Eu concordo com você, mas além da capa, aí vem depois da capa o quê? Então, na parte depois que a gente faz o trabalho da capa, a gente tem a parte da diagramação, né? Que vai ser a separação do conteúdo, mas com o intuito de dar sentido ao texto. Vamos dizer, a gente cria uma ordem, uma sequência, isso, onde a gente vai detalhar através do sumário, mas mesmo assim, ela, além de ter essa sequência, uma boa diagramação, ela também tem que ter, o autor ele tem que, e o leitor também, ele tem que pegar o livro e ver que está bem legível, se tem um tamanho de fonte ideal, se tem tudo isso. Pode parecer simples detalhes técnicos, mas tem muitos leitores que eles apreciam a boa leitura, mas também o texto tem que estar visível para que a boa leitura aconteça. Então a gente preza muito por isso, em fazer esse fluxo. Depois da capa, então vem a diagramação interna, tem todo esse processo que a gente quer que o leitor tenha.
Porque nós não temos que dificultar. Na verdade, nós temos que facilitar o máximo possível, tornar o mais entendível possível, porque quando você joga uma ideia no papel, ela tem que ser compreendida por quem lê. Isso. Você escrever coisas que você não vai entender, se o leitor não entender, seu livro não vende, seu livro não vai para frente. Então escreva simples, como disse aqui o meu amigo que é editor, escreva simples e você vai ter sucesso. Depois, então, dessa diagramação, aí a outra preocupação que você tem. Então, a nossa preocupação também não é só em relação a gente tem esse processo da capa, diagramação, mas a gente também procura indicar também, o nosso escritório tem algumas pessoas que já fazem isso, mas boas pessoas para fazer a revisão. Então, esse é um processo também que depois da diagramação é necessário também, porque o livro ele tem que chegar apresentável de todas as maneiras para o autor, o leitor, quer dizer. E o que acontece? E a norma portuguesa é um dos critérios que a gente obedece. Em cada processo, tanto da diagramação, impressão, ficha catalográfica, como você bem falou, sempre tem um profissional indicado por trás. Então, eu sempre indico, quando as pessoas chegam até mim, eu não falo diretamente, olha, vamos ver como é o meu trabalho lá no escritório e vão fazer comigo. Não, eu vou dizer, procure um profissional, porque se você procurar um profissional, ele vai poder lhe indicar caminhos para você escolher. Então, eu acredito assim, que o bom profissional, ele vai lhe dar caminhos para você chegar ao seu objetivo. O mau profissional, ele vai querer só manchar os outros e atrapalhar. Eu quero corroborar com a sua ideia de que o livro deve ser completo, o livro deve passar pelas mãos de um profissional. Você sabe por quê? O livro tem que ter orelha. Orelha escrita. Eu acho que até, se for o caso, uma fotografia do autor ou de uma referência, como no caso do livro da Anete aqui, ela seria a fotografia do pai dela, que é o Chaparral, né? Então, tem que ter orelha. Livro sem orelha fica pequeno. O livro tem que ter ISBN. Isso é muito importante. Livro sem ISBN é livro sem identidade, né? Além de correr o risco de ter a obra roubada, né? A obra roubada, porque você não tem registro, né? Esse é um registro internacional, o seu livro pode ir para qualquer livraria, para qualquer lugar do mundo, uma leitora ótica lê isso aqui. O que você acrescentaria mais? Então, temos também a questão da ficha catalográfica, né, que é outro registro, além do ISBN, mas essa da ficha catalográfica é apenas para catalogação. Então, digamos que o livro de certo autor vai para uma biblioteca, então ele precisa ter a ficha catalográfica para, quando chegar nas mãos de um bibliotecário, ele vai saber qual segmento a obra pertence. Literatura sergipana e assim vai. Poesia, isso. Conto, romance, é o que vai catalogar. Técnico, é o que vai dizer, é aqui. E quem faz isso é uma bibliotecária ou um bibliotecário. Isso. Então, um profissional da biblioteconomia. Eita, quase que não dizia. E eu, rapaz, conversei aqui com o meu amigo Rubens. Rubens, você queria dizer mais alguma coisa? E sobre essa questão de livro também, se o pessoal tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo ou acessando o site do escritório, que é www.lumiadesign.com.br, e lá a gente pode estar mostrando mais informações, mais trabalhos também. www.lumiadesign.com.br. Lumia, L-U-M-I-A, lumiadesign.com.br. E o telefone você quer deixar? Pode sim, é o 79-9966-050697. E eu quero agradecer, muito obrigado por ter vindo, por ter nos dado essa aula sobre livros, sobre a formatação, sobre a criação e a efetivação da ideia que a pessoa lhe entrega e você entrega ela bonitinha assim. É bacana, né? Gente, eu falei aqui com meu amigo Rubens Ferreira, da Lumia Design, e eu quero agradecer a presença dele e agradecer também a você por ter nos aturado
e dizer que participe sempre do nosso programa livrosdesergipe.com. Se quiser mandar um e-mail, é livrosdesergipe@gmail.com. Fique com Deus. Muito obrigado.